Bom dia, graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos dando início a mais um capítulo do livro de que nós estamos estudando na escola bíblica sobre o livro de 1 Samuel. E a Benilson, a semana passada, falou sobre Samuel capítulo 4. E hoje nós vamos falar sobre capítulo 5, né? Do livro de Samuel. É um livro muito interessante, é um capítulo 5 de 12 versículos, mas tem alguns pontos fundamentais que a gente pode aplicar para nossas vidas hoje, em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando a Deus, agradecendo. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por ter nos dado, Senhor, o privilégio, a oportunidade de mais uma vez, Senhor, estar falando do teu amor, da tua palavra. Ó Pai, sabemos que passamos por algumas dificuldades, Senhor, de não estarmos na Tua casa, mas através, Senhor Jesus amado, desse meio de comunicação, nós falamos com nossos irmãos e que a Tua palavra venha gerar vidas, conhecimento, sabedoria, libertação e salvação para aquele que nos ouve, Senhor, aqueles que acreditam na Tua palavra. E por isso nós pedimos a interferência do Espírito Santo para que possa habitar, para que possa nos orientar, para que possa nos dar sabedoria, Senhor, da Tua graça, do Teu amor e da Tua palavra, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 5, diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficará apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entraram no seu templo não lhe pisaram o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca de Deus até Gade e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gade. Depois de terem levado a mão do Senhor, pois contra aquela cidade com muito grande terror, pois os feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhe puseram tumores. Então enviaram a arca de Deus, Eclon. Sucedeu, porém, que lá, chegando, os egronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca de Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca de Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em todas as cidades, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Amém? Olha que coisa que Deus permitiu. Nesse livro do capítulo
5, do verso 1 ao verso 12, nós temos a história de que os filisteus, quando eles ganharam a guerra, no capítulo 4, eles então levam a arca do concerto, a arca da aliança, para a sua cidade, para Asdod. E lá ele coloca no templo de Dagon, porque era um costume, quando eles venciam os inimigos, eles pegavam como troféu alguma coisa e oferecia ao seu Deus. Levava para que, dizendo, como se estivesse dizendo para Dagon: eis aqui a tua vitória, nós tivemos vitória sobre esse Deus. E o texto fala que eles colocaram na sala de Dagon. Era uma sala onde não entrava qualquer pessoa, só entrava sacerdote autorizado a entrar ali. E o que nos chama muita atenção, esse texto é muito rico, porque Asdod, o significado quer dizer fortaleza, um lugar forte, um lugar que ninguém pode o possuir ou ter. E Deus permitiu todas essas diversidades, até mesmo para que Israel voltasse ao arrependimento, voltasse ao entendimento de que sem ter vida com Deus, era impossível de que Deus pudesse dar vitória para eles. E lá no capítulo 4 anterior, você sabe, da semana passada, de que Ofnis e Finé, os filhos do sacerdote, eles fizeram tudo ao contrário do que a Bíblia manda e acabou lhe perdendo a batalha, onde perdemos 4.000 homens na primeira batalha, e na segunda batalha perdemos 30.000 homens de Israel, caíram à espada dos filisteus. Então, quando ele traz a arca de volta para dentro do território de Asdod, é algo interessante, porque a arca, ela é simplesmente fabuloso, porque ela representava Cristo no Velho Testamento. A arca representava Cristo. Então, para os israelitas, ela tinha um fundamento muito forte, porque os israelitas tinham a arca de que Deus habitava dentro da arca. E para os filisteus, era algo ainda muito forte, porque eles acreditavam que eles dominou Deus quando eles possuíam a arca. Então, a diferença era que Deus não estava naquela arca. A arca simplesmente é uma representação para que o poder de Deus, a glória de Deus fosse manifestada, para que o povo entendesse de que Deus estava com eles, aonde eles fossem. Então, nós aprendemos que quando eles levaram a arca até Dagon, eles queriam dizer isso para Dagon: olha, nós vencemos o Deus de Israel, não é? E não tem como eles voltar atrás disso. Então, Dagon, ele representa para os filisteus, ele era o Deus da agricultura, Deus da fertilidade da terra, ou seja, todo o conteúdo da terra produzia, eles davam esse benefício a Dagon, dizendo que Dagon era o Deus que plantava, que dava a semente das terras, que produzia a agricultura para eles, e era uma agricultura muito grande. Então ele dava isso, que Dagon, o significado de Dagon quer dizer esse tom, ou pão, trigo, esse é o significado de Dagon. Então eles davam essas oferendas, oferecia a Dagon, porque eles tinham no pensamento deles de que toda a produtividade agrícola daquela região era porque o Deus dele, o Dagon, era a fertilidade da terra. Eles não davam a honra a Deus, a glória a Deus. Então, Deus o que? Deus resolveu demonstrar que só existia um Deus, e o único Deus era o Deus de Israel. E Deus permitiu a tomada da arca da aliança para que Israel também voltasse ao convívio, voltasse a buscar a sua presença, né? Para que toda a nação reconhecesse de que só existia um Deus, o Deus de Israel. Por isso que Deus o permitiu, e Deus queria mostrar, tanto para Israel como para o povo dos filisteus, de que Deus, ele é soberano a qualquer semideus que existe abaixo do céu.
E Deus fez algo maravilhoso. Lá em Isaías, no capítulo 45, ele diz assim, versículo 5, ele diz: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Olha aqui que Deus é fiel, que Ele fala com as nossas vidas. Ele fala com as nossas vidas, né? Em Isaías, ele fala que eu sou o Senhor. Olha que coisa linda. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Deus, ele fala através de Isaías, no capítulo 45, versículo 5, de que não existe. É Deus que dá a fortaleza. E ele, mesmo que as pessoas não admitem de que ele seja Deus, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o único Deus que pode mudar a minha vida e mudar a tua vida. Olha que coisa linda. E nesse capítulo 5 de Samuel, a partir do versículo 1 ao versículo 5, eu dividi em duas partes para que você entenda. Do versículo 1 ao versículo 5, Deus, ele faz duas coisas importantes. Primeiro, ele humilha Dagon. Deus, ele permitiu a ida até a ser tomado pelos filisteus para demonstrar o seu poder sobre Dagon. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus humilha Dagon. E a segunda, Deus humilha os adoradores de Dagon. Como que Deus fez isso? Primeiro, Deus humilhando os filisteus é uma coisa muito importante. Ele fazendo Dagon se humilhar diante da sua presença. Quando Deus está com a presença dele na arca, quando está dentro do templo de Dagon, no versículo 3, ele se curva diante da arca da aliança, diante de Deus. E aí os seus sacerdotes entram e vê Dagon curvado diante da arca. Eles colocam Dagon de novo em pé, na posição. Mas no versículo 4, Deus, ele humilha de novo agora os filisteus, cortando a cabeça e as mãos da imagem de Dagon. Olha que coisa impressionante. Deus fez a imagem se curvar, caiu com o rosto em terra. Não estando bom para os filisteus, Deus, no versículo 4, derruba a estátua, arranca a cabeça e corta as mãos. Olha que interessante. O que nós aprendemos isso? 3 coisas importantes que nós podemos observar nesse texto. Vamos compartilhar comigo aqui. Olha que coisa linda. Primeiro, Deus nos ensina que todos têm que se curvar diante de Deus. Não tem para onde fugir. O ateu, aquele que não acredita em Deus, aquele que não acredita em nada, de qualquer forma, ele vai ter que se curvar diante de Deus. Não tem para onde fugir. E a segunda coisa é quando ele decepa a cabeça da estátua, Deus estava dizendo: eu estou destituindo a sua inteligência. Quando arranca a cabeça, Deus estava dizendo para os filisteus de que os deuses deles não tinham inteligência. E Deus estava arrancando a cabeça dele, que toda inteligência pertence ao Senhor Jesus. E uma coisa no versículo 4 interessante, quando ele corta as mãos significa que Deus estava destituindo o poder. As mãos, ela tem poder. Por isso que a Bíblia diz que quando nós vamos orarmos, a Bíblia nos ordena impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas receberão a bênção, a cura do Senhor. Por quê? Porque o poder de Deus, Deus nos concede a graça da sua misericórdia e coloca sobre nós uma autoridade para que nós possamos botar as mãos sobre aqueles que estão enfermos, ou aqueles que estão precisando de alguma coisa de Deus, e Deus venha abençoar. Por isso que Deus cortou as mãos da estátua, dizendo para o povo filisteus: olha, infelizmente, vocês não têm poder. Essa imagem aqui não tem poder nenhum, porque
todo poder emana de mim. Olha que interessante. E nós aprendemos isso, né? Os filisteus, ele tinha maior medo de quando acontecia isso, pelas histórias que ele já ouviu falar, você vai ver no capítulo 3, até no próprio capítulo 4, você vai ver que tem um versículo que eles falam assim, poxa, eles trouxeram a arca, trouxeram o Deus de Israel, eles ficaram com medo, eles entraram em pavor quando soube que a arca estava vindo para a guerra. Então, Deus, ele tratou primeiro demonstrando para a liderança que só ele é Deus. Ele mostrou para a liderança dos filisteus de que só ele é Deus. Olha que interessante. Segundo, ele tratou com o povo. Não é? Ele tratou primeiro com a liderança, mostrando que todo o poder dele, e depois ele tratou com o povo. Nós vamos entender isso a partir do versículo 6. Do versículo 6 ao versículo 12. O que Deus faz? Deus envia uma enfermidade, tumores sobre os filisteus, ratos sobre as lavouras, destruindo as plantações, demonstrando que Dagom nada podia fazer para impedir de que os filisteus fossem atacados com enfermidade, fossem destruídas suas plantações. Por isso que Deus enviou os ratos para comer, destruir, as pragas destruir todas as plantações, porque ele disse que Dagom era o Deus que trazia toda a prosperidade agrícola. Então, olha o que Deus fez. O que nós vamos aprender aqui. Os filisteus, eles tinham medo de doenças, sabe? Eles eram apavorados com doenças. Então, Deus concedeu, permitiu essas enfermidades sobre ele, para eles entenderem que Dagom não tinha nenhum poder de cura, não tinha nenhum poder de libertação, a não ser o Deus de Israel. E o que nós aprendemos nesse capítulo 5? Algo muito interessante. Primeiro, que as guerras que enfrentamos, olha que coisa linda, que as guerras que enfrentamos, se perseveramos na aliança com Deus, Ele nos dará vitória. Toda guerra que enfrentamos, toda luta que enfrentamos, a perseverança, ela tem que fazer parte da nossa vida. Porque aí Deus vai nos conceder a vitória, porque nós persistimos. Lá em João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Mas a partir do versículo, Jesus foi bem claro e diz assim: eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente em abundância. Aleluia. Olha que maravilha. O ladrão, ele veio para destruir, matar a sua fé, tirar a sua comunhão com Deus, para que você desacredita dele. Mas aí Jesus disse: epa, eu vim para que nós tenhamos uma fé abundante, uma paz abundante. Segunda coisa que nós aprendemos: quando mantemos aliança com Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 31, diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem será contra nós? Ainda que sofremos as tempestades do dia e da noite, ainda que sofremos o calor do dia e o frio da noite, ninguém pode nos derrotar, porque Deus está conosco. Aí no versículo 35, Paulo ainda fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? O quê? Esse vírus que está assolando aí o mundo, assolando o Brasil, essas coisas podem nos separar do amor de Cristo? Não pode. Não pode. Porque Deus é bem maior, Jesus Cristo é bem maior do que isso. Aí no versículo 36 ele fala: como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias.
somos considerados como ovelha destinado ao matadouro. Olha que Paulo diz: por amor de ti, enfrentaremos todos os dias. Somos considerados como ovelha destinado ao matadouro. No versículo 37, ele é bem claro, ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Basta perseverarmos em Cristo Jesus. Amém? Interessante que de tudo isso, o arrependimento é que vai fazer de que a cura sobre os filisteus pudesse se tornar realidade. Se eles reconhecessem de que Cristo é o único suficiente Salvador, de que pode mudar a nação. Lá no Salmo de número 86, versículo 8 ao versículo 10, o salmista diz assim: nenhum dos deuses é comparado a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Olha que interessante o que o salmista está dizendo. Não tem um Deus comparável como ti, Senhor. Era isso que Deus queria, que os filisteus e Israel entendessem de que não existe outro Deus que pode dar vitória se não for o Deus de Israel, o nosso Deus. No versículo 9 ele diz: todas as nações que tu formastes virão e te adorarão. Olha que confirmação do rei Davi, ele dizendo: todas as nações que tu formaste virão e te adorarão. Senhor, glorificarão o teu nome. Davi está afirmando nesse salmo. Não adianta qual seja a nação, ela pode se achar poderosa, a maior do mundo, mas ela vai ter que se curvar diante de Deus. Vai chegar o dia de que todas as nações se curvarão diante de Deus. E eu espero que você esteja lá, junto conosco, para vermos essa grande vitória do Senhor. No versículo 10, o salmista diz: pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. A declaração de Davi é uma declaração de amor e certeza de que Deus é todo poderoso. Davi, ele demonstra que só Deus tem o poder de transformar, de avivar, de trazer a cura, a libertação sobre a minha e sobre a tua vida. Aí nesta manhã eu quero dizer para você: qual é o tamanho do Deus que tu está servindo? Que tipo de Deus você está servindo? Um Deus derrotado? Um Deus que vê você nas aflições e nos socorre? Ele diz que antes que houvesse o mundo, ele já existia. Antes que houvesse todas as coisas, ele já te escolheu para que você pudesse ser feliz neste mundo. Que você possa, nesta manhã, refletir nesse capítulo 5 e desfrutar das bênçãos do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? E quando os filisteus entenderam isso e se arrependeram, a Bíblia diz que eles se arrependeram e eles clamaram ao Senhor. No versículo 12 ele diz: e os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. O clamor deles pedindo a misericórdia do Senhor. O arrependimento deles fizeram com que Deus tocasse no seu coração. E mesmo assim, ele estando mal, através do seu arrependimento, de reconhecer de que Deus é Deus, Deus o curou de todos os maus. Fica essa mensagem ao meu e ao teu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar algumas curiosidades bíblicas para que você possa aí pesquisar desse texto, capítulo 5. Olha aqui a curiosidade bíblica é muito importante. Asdod é uma cidade, é a sexta maior cidade da Filisteia, lá em Israel. Hoje está habitando mais de 200 mil pessoas. Habita na cidade de Asdod, lá em Israel.
E Asdod, ele possui o maior porto do país, recebendo navios, mercantes e também cruzeiros, né? As pessoas vão fazer cruzeiros lá também. Lá diz que é muito bonito, muito rico. Então, Asdod era essa cidade. E a cidade, ela também possui à beira-mar um sítio arqueólogo, olha, importante. Ela foi fundada em 1956. Curiosidade para você aí. Hoje, nas ruas de Asdod, eles têm papel especial a comunidade judaica marroquina, que é a maior em Israel e a concentração judaica georgiana do mundo. Olha que curiosidade para você aí. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Deixa aí o teu comentário, a tua pergunta. Tiraremos as suas dúvidas, ok? Vai estar aí no grupo. E aí você tem alguma dúvida, se essa palavra você entendeu, se não entendeu, se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta, faça, coloca no grupo que nós responderemos em nome de Jesus. Amém? Domingo que vem nós estaremos de volta com mais um ensinamento da palavra de Deus no capítulo de 1 Samuel, capítulo 6. Amém? Que Deus abençoe, tenha um domingo de bênção, um domingo de vitória, e oramos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por este período de ensinamento da Tua palavra. Que cada palavra, Senhor, seja colocado, Senhor Jesus, no coração de cada pessoa, Senhor. E que nós possamos entender que só o Senhor é o único Deus em que muda a nossa história, em nome de Jesus. Nós oramos por esse vírus, Senhor, que está no Brasil e no mundo. Nós pedimos, meu Senhor, a Tua interferência, para que seja anulada, Senhor, todo o mal, tudo aquilo que trouxe de peso, Senhor, para o nosso país e para o mundo. Esse vírus maldito, Senhor, que tem confrontado as nossas vidas, que tem cefado vidas, Senhor, que tem cefado, Senhor Jesus, a economia dos países. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos, Senhor, nosso país livre dessa praga, no nome de Jesus. Nos conceda, Senhor, um domingo de paz, um domingo de bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Jesus te ama e eu também te amo. Não desista, não pare, mas vá até o fim. Jesus te ama, nós também te amamos, em nome de Jesus.